Questão de hoje, né? A gente vai falar um pouco aí do que a gente pode esperar do segundo exame de qualificação. Lembrando, né, que o top 5 que mais é cobrado ali quando a gente fala, né, de UERJ, a gente sempre vai ter, né? Bioquímica, biologia celular, histologia, fisiologia humana, né? Sempre vai ter vai ter questão desses tópicos. Então seria, né, o nosso top, né, top 4, top 5 de temas que mais caem, tá? E aí, comentando aqui de uma forma bem breve sobre o primeiro exame, eu gostei muito, né, como eu já estou falando com vocês aqui. O primeiro exame envolveu questões, né, desde a parte, né, começando aqui pelo texto geral, né, pelas questões gerais aqui. É, deixa eu ver, tem alguma questão aqui que fala sobre alguma coisa, acho que é antes, né? Aqui, ó. Adubo de origem orgânica. Ah, tá. A reportagem aborda um tipo de poluição que pode ser provocada pela produção de, né? Que seriam os microplásticos, né, pessoal? O microplástico está cada vez mais. É um assunto cada vez mais frequente. Inclusive, há pouco tempo atrás, não sei se vocês viram essa reportagem, encontraram microplástico em cordão umbilical, né? Então, até onde isso vai parar? A gente não sabe, tá? Então, os microplásticos, eles vêm principalmente a partir da indústria têxtil, ou seja, indústria da moda, né, indústria que fabrica roupa. Por que que não é indicado quando a gente fala, por exemplo, né, de roupas sintéticas, né? Por que roupas sintéticas são a fonte aí de origem quando a gente fala de microplásticos? Porque a gente tem ali principalmente, né, compostos derivados, né, do petróleo, o próprio nome já diz, plástico, né, derivado do petróleo. Então, essas roupas que são sintéticas, né, como poliéster, essas roupas que geralmente são mais dry fit, né, usada para academia, são um problema pensando no impacto ambiental. Então, o que que seria uma roupa sustentável, né? Roupa de algodão, por exemplo, né? Algodão orgânico, né? Ou a ciclagem aí, né? Pensando aí nos bazar, né? Por exemplo. Então, nos bazares da vida, a gente consegue ter essa ciclagem de roupas também para diminuir o consumismo. E foi uma questão que apareceu aqui, né? Uma questão muito legal. Tema de ecologia, tá? Aí, dentro de ciências da natureza, a gente teve, né? Uma diversidade aqui que, na verdade, estava dentro do esperado, né? Inclusive no aulão, quem participou do aulão do primeiro aqui, a gente falou sobre histologia, a gente comentou sobre histologia, né? Naquele primeiro aulão, eu acho que eu tava com alguma gripe, né? Que ficou a gravação, inclusive depois eu fui assistir, minha voz estava péssima, tava sem voz, né? Peguei uma gripe danada, mas agora tá melhor, graças a Deus. Mas tivemos questões aqui, né, envolvendo, né, um tema muito legal, que é a queda de estrógeno, né, a relação dele com o caso de osteoporose em mulheres, tá? Em artigos, né, se vocês forem procurar em artigos científicos, não se tem uma relação bem estabelecida de como que esse estrógeno, né, ele age diretamente ali sobre a queda, né, sobre o processo de remodelação óssea, mas a gente sabe, né, que a baixa desse estrógeno, de fato, ele favorece, né, o processo ali, a ação, né, dos osteoblastos, né, osteoclastos, desculpa, que seriam os macrófagos, tá? Então, isso aqui é uma questão básica, né, que a gente teria que manjar, né, digamos assim, ter uma base ali das células que compõem o tecido ósseo, né, osteoblasto, né, que significa o quê? Célula jovem que secreta ali a matriz que compõe, né, a matriz óssea, tá? Osteoblasto. E os osteoclastos são macrófagos especializados, né, que fazem esse processo de disponibilizar cálcio para o sangue, né, o que a gente chama de remodelação óssea, tá bom? Então aqui a gente teria, né, baixa de estrógeno, tá? Outra questão que apareceu também, né, associando aí com a parte de sistema, né, circulatório, né, sistema respiratório, indo mais pro lado dos insetos, tá, que seria o que a gente chama de anatomia e fisiologia animal comparada, né, então vem aqui falando, né, sobre sistema respiratório traqueal, né, e a gente sabe que nesse sistema circulatório, né, respiratório traqueal, as traqueias funcionam como se fossem tubos, né, tipo como se fosse um tubo de ar-condicionado, né? Você tem ali um vaso, digamos assim, um tubo por meio do qual o ar entra, né, e chega direto no tecido. Então,
As traqueias transportam oxigênio diretamente para o seguinte componente: célula, né? Não existe um pigmento, no caso dos insetos, que vai transportar esse gás, tá? Como é o caso da hemoglobina ou da hemocianina, né? Quando nós falamos de insetos, existe uma respiração que a gente chama de traqueal e o oxigênio chega diretamente na célula, tá? Se a gente pega, por exemplo, né, o que seria essa hemocianina? Hemocianina está presente em outros grupos dentro ali de artrópodes, por exemplo, os crustáceos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de caranguejo, quando a gente fala, por exemplo, né, deixa eu pensar aqui. Caranguejo entraria também camarão, né? Essa hemocianina é um pigmento presente no sangue, né, que seria o fluido ali, né, que é a hemolinfa desse animal, que transporta gases. Só que inseto não tem isso, então não poderia ser essa alternativa, tá? Então essa aqui é uma questão muito boa, né, que seria de anatomia e fisiologia animal comparado. Beleza? E aí, outra questão aqui também que caiu, que a gente já falou sobre o quimerismo, né? Nesse primeiro EQ. Uma questão que deu um bololô aí na cabeça de vocês. Não sei se vocês conseguiram acertar essa questão. Não sei se vocês. Vocês sabiam, gente, desse termo anteriormente? Esse termo era um termo comum para vocês? Quimerismo? Era algo que vocês já tinham ouvido falar? Ou não? Tipo, algo mais recente, né? Porque assim, a gente tem que se atualizar. Quando a gente fala de UERJ, né? Principalmente, Enem nem tanto, né? O Enem é uma prova que já pega ali um banco de questões, mas a UERJ ela tem estado cada vez mais atual, né? Trazendo temas atuais, tá? Então a gente já viu, né, que o quimerismo é quando você tem a fusão ali de óvulos fecundados, né? No processo embrionário, tá? Temos aqui digamos assim, né, tema também que é bem atual, que é o caso do envenenamento por arsênio, né? Esse arsênio ele vai agir principalmente sobre o ciclo de Krebs, né? Inibindo algumas enzimas desse ciclo. E aí, de forma indireta, você também acaba prejudicando a glicólise, né? Já que você teria um acúmulo de NADH no citoplasma, né? E o ciclo de Krebs estaria interrompido, né? Então, uma questão muito boa. E eu acho que acabou, né? Depois começa humanos. Então, essa foi o nosso primeiro EQ. E aí, o que que eu separei para hoje? Eu fiz uma lista, né? Com o mesmo estilo da UERJ, com possíveis questões que eu também acho que pode cair nesse segundo. Por exemplo, dengue, né? Que é um tema bem atual, né? Ozempic, influenza, né? Causador aí da gripe que a gente conhece. Tem-se aí muitas notícias, né? Casos de câncer, principalmente em pessoas jovens, né? A gente teve recentemente aí a morte da Preta Gil, né? Então acho que seria, né, um tema bastante atual, tá? Para falar. Até mesmo um pouco recente, então não sei se poderia cair o caso dela em específico, né? Mas falando de câncer em geral. Deixa eu ver mais o que. Terapia gênica, né? Eu coloquei questão aqui. Terapia de substituição mitocondrial, né? Enfim, a gente vai dar uma olhadinha aqui nessas questões e a gente vai comentar, beleza? E aí eu gostaria, pessoal, que vocês perguntassem também, tá? Porque eu acho que a aula rende mais, né? Quando a gente tem perguntas, né? Quando a gente tem dúvidas, que aí não fica só eu falando, tá bom? Essa lista aqui, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. Quem tá lá no grupo do extensivo, quem já é meu aluno, já tem essa lista, né? Mas, por exemplo, Gabriela, Gabi Moura e Rani, acho que vocês não estão lá, né? Porque vocês não fazem aula comigo. Então, se vocês quiserem depois dessa lista, é só me chamar lá no WhatsApp, que eu mando para vocês, tá? Tem essa lista e tem também o primeiro EQ comentado que eu vou disponibilizar para vocês. Só me pedir lá que eu mando, tá bom? Então, a primeira questão aqui que a gente vai fazer é para revisar a virose, né, chamada de dengue, né? Dengue é causada por um vírus, inclusive a gente tem quatro variantes desse vírus: dengue 1, dengue 2, dengue 3, né? E dengue 4. Então, são quatro variantes. Quando a gente fala de casos de dengue hemorrágica, nós estamos falando, né, de situações ali onde a pessoa tem uma expressão exagerada, né? Onde os fatores de coagulação são alterados, principalmente como resposta imune, tá? Então, se altera os fatores de coagulação, e isso é uma resposta exagerada do seu próprio sistema imune,
beleza? Principalmente quando você pega ali mais, né, do que um subtipo, né, mais do que uma variante viral. É claro que fatores como pressão alta, né, diabetes ou outras comorbidades podem favorecer, né, o desencadeamento ali da dengue hemorrágica, mas a gente tem que ficar de olho principalmente porque, né, a dengue, de fato, né, ela vai agir sobre a queda de plaquetas, né, que faz o processo aí de coagulação sanguínea, né? Lembra que plaqueta não é célula, plaqueta é um fragmento, né, citoplasmático, tá bom? Beleza. Pode deixar que eu vou mandar para vocês. Para eu não esquecer, me manda uma mensagem no Instagram ou no WhatsApp, que aí eu mando para vocês o arquivo, tá bom? Então, o aumento recente de casos de dengue no Brasil está relacionado, entre outros fatores, à maior proliferação do mosquito Aedes aegypti. Esse inseto é classificado no ciclo da doença como, gente, o inseto, ele vai ser o quê? O vetor biológico, né? Ele é o hospedeiro intermediário, né? Ele é o agente etiológico, ele que causa a doença. O que é agente etiológico, né? É aquele que causa a doença. O que é reservatório? É uma pessoa infectada que tem potencial para infectar outras. Por exemplo, se eu tô com verminose e não me trato, e na minha casa não tem água tratada, né? Não tem saneamento básico, essas fezes contendo ovos vão cair no rio e podem contaminar outras pessoas. Por exemplo, lombriga, né? Ascaris lumbricoides, né? Que é a ingestão de ovos secundados. Então, o reservatório da doença é aquela pessoa infectada, ou o ser vivo, né? Pode ser um outro animal também, que tem potencial para transmitir essa doença para terceiros, tá? Então não faz sentido aqui o mosquito, né, ele ser um reservatório. E nem agente etiológico, né? Quem que é o agente causador da dengue? O vírus, né? Que é uma arbovirose, né? Arboviroses são viroses transmitidas por artrópode, né? Vocês acham que a dengue é uma zoonose, pessoal? Vocês classificariam a dengue como zoonose? A dengue é, né? A dengue é uma zoonose, tá? É uma zoonose. É uma arbovirose e uma zoonose, tá bom? Então aqui seria letra A. Beleza? Tomar cuidado para não confundir, né, vetor com agente. Tem diferença aí de vetor para agente etiológico. Então, o que poderia também cair, o que mais, né, gente? Pensando em dengue, tá? Conceito básico. O que que é uma variante viral, tá? As variantes virais, elas são formas alternativas do vírus original. Pensa assim, o vírus original, ele tem uma característica, ele tem uma sequência específica. Por exemplo, vamos pegar aqui sequência de bases, né? Se for um vírus de DNA, adenina, timina, guanina, citosina, citosina. Aí vamos supor que isso no vírus original. Vamos supor que no vírus que sofreu mutação, no lugar da adenina, você bota uma guanina. O resto fica a mesma coisa. Professor, então, quando eu tenho uma mutação pontual, que é nesse caso aqui, ó, na variante, eu vou ter uma sequência diferente da original. Isso é uma variante viral. Os vírus, eles se replicam muito rápido, né, dentro da célula do hospedeiro. Então, a gente vai ter processos de mutação cada vez mais frequentes, né? Pensando nos vírus. Por isso que é muito comum, né? Tipo assim, quando surge uma nova doença, igual a Covid, né? Por que que foi tão difícil a gente lidar no início? Porque a gente não tinha, né, ali uma imunidade, a gente estava ainda desenvolvendo a vacina e o vírus ele estava se mutando junto com o processo. Aí até hoje tá, né? Então não é difícil, né? Como se o seu corpo ele tem, né, digamos assim, anticorpos contra o original, caso você tenha se vacinado ou tenha tido contato com a doença, mas, né, esse vírus ele tá vestido com uma outra roupa. Ao invés de ele ser uma roupa preta, ele tá com uma roupa azul, né? E aí o seu sistema imune não consegue reconhecer ele de cara. Por isso que você tem sintomas, né, quando você pega uma variante diferente, tá bom? A gente tá falando do mesmo vírus, só que com uma mutação ali que causou essa variação. Beleza? Então, é um tema que também poderia cair, né? Conceito de mutação, da onde que vem essas variantes, né? Algo aí bem comum. Outra coisa também que eu coloquei aqui, que já tá um pouquinho batido, né? Mas assim, dá pra gente relacionar muita coisa, é a questão do Ozempic ou do Monjaro, tá? Ozempic e Monjaro são canetinhas, né? Que você injeta, né? Essas canetinhas elas são utilizadas para quê? Tratamento,
de diabetes, tá? Inicialmente foi tratamento de diabetes, depois para obesidade e agora estão utilizados aí, né, sendo utilizados para questão de emagrecimento, né? Mas a gente vai falar um pouco aqui como é que funciona, né, esse medicamento. Então, o Ozempic ou Mounjaro, ele é utilizado. Inicialmente, ele foi autorizado pela Anvisa, né, como um medicamento para tratar diabetes tipo 2. Mas, depois disso, né, a Anvisa até acabou autorizando para tratar também obesidade, tá? Obesidade mórbida. Só que dentro aí dessas indicações não tá, né, gente? É claro, emagrecimento de uma pessoa que não precisa, né? De uma pessoa que não é o caso de obesidade mórbida. Beleza? Por quê? Esse medicamento, ele vai ser um hormônio sintético com função parecida do seu GLP-1, que é um hormônio que você já produz no seu sistema, né, digestório, no seu intestino delgado. Então, esse GLP-1 aqui, você já produz ele, tá? Você já produz. Aonde? No intestino delgado, beleza? Esse hormônio, GLP-1, ele é importante, né? Por quê? Porque qual que vai ser a célula-alvo desse hormônio? A origem é do intestino delgado. A célula-alvo vai ser principalmente, né, quando a gente fala de pâncreas e estimulando, né, o processo aí de liberação da insulina e também a gente vai ter esse GLP-1 retardando o esvaziamento gástrico. Então, o que que acontece? A pessoa ela fica com uma sensação de estômago cheio, né? Naturalmente você tem isso, tá? Naturalmente você tem isso. Então, o GLP-1 é o hormônio que você secreta, né? De forma endógena ali. Ele vai ser secretado pelo intestino delgado, ele vai estimular o pâncreas a secretar insulina, né? Então, seria um hormônio trófico, né? Agindo sobre uma outra glândula. E com essa insulina no sangue, né? Digamos assim, a gente controla os índices, né? Glicêmicos ali, tá? Os níveis glicêmicos do sangue. Além disso, o GLP-1 ele vai retardar o esvaziamento gástrico. O que que significa isso? Vai demorar mais tempo para essa comida ela ser digerida, né, no estômago. E você fica com a sensação de estômago cheio. E faz sentido, né, as pessoas sintetizarem, né, um hormônio similar, porque aí a pessoa não sente fome, né? Então, se retarda o esvaziamento gástrico, então a pessoa fica com mais tempo assim a comida no estômago, né? E consequentemente não vai comer, tá? Beleza? E aí, qual que é o efeito natural disso? Emagrecimento, né, gente? Mas assim, para o tratamento de diabetes tipo 2, ele vai o quê? Controlar os índices glicêmicos, né? O nível de glicose no sangue, pelo estímulo ali para secretar a insulina, né? Então, a principal ação, né, desse medicamento Ozempic, que atua mimetizando, né, o hormônio GLP-1, é estimular a produção de glucagon no pâncreas, acabei de falar, né? É insulina. Aumentar a liberação de insulina após as refeições. Inibir a absorção intestinal, né? De glicose. Ou acelerar a degradação de insulina no fígado. Não faz sentido acelerar, né? Degradação de insulina, não. A sua secreção, né? Inibir a absorção intestinal de glicose, não, você vai aumentar, né? Porque a insulina faz exatamente isso. Ela é um hormônio que estimula, né, a absorção de glicose no intestino, tá? Então não tem nada a ver com inibição. Então, gabarito, né? Letra B de bola, tá bom? Questão tranquila, né? Questão fácil, só pra gente relembrar a parte aqui, né, de endócrino, tá? A bariátrica tem relação com esse hormônio? Boa noite, Dani. Então, a bariátrica vai ser uma redução, né, digamos assim, do tamanho, né, digamos, sistema digestório, vai remover também ali alguns tecidos, né, como o tecido adiposo. Então, assim, o GLP-1, ele tá associado com o intestino delgado, né? Aí teria que ver, né, Dani? Assim, eu acho que não, né? Porque nesse caso você teria que, se você tá falando se vai afetar a produção desse hormônio, se a pessoa, tipo assim, fizer a cirurgia bariátrica, vai afetar a produção desse hormônio? É isso que você está perguntando? Eu acho que não, porque aí não faria sentido, né? Que aí a pessoa teria um efeito rebote, né? Então eu acho que é mais assim, porque essa região ali do intestino que vai ser mais glandular, a gente tem o duodeno, né, principalmente. Tá bom? Beleza?
Então, essa daqui seria isso, meninas. Então, vamos para a próxima. Deixa eu passar aqui. Vamos para a próxima. Próxima questão, né? Vírus influenza que tá em alta também, né, gente? Inclusive, temos vacina de gripe, tá? Temos vacina de gripe anual. Por que que a vacina de gripe é anual e ela não poderia ser tomada a cada 10 anos, por exemplo? Por causa, né, da taxa de mutação do vírus. Quando a gente fala de determinadas doenças, né, eles têm taxas de mutação superiores a outras. Então, nesse caso, né, dependendo de como o vírus se comporta no organismo, você vai ter que tomar a vacina todo ano, tá bom? Por causa daquilo que eu falei, das variantes virais, né? Então, o vírus influenza sofre frequentes mutações em seus genes, né, de superfície, o que dificulta a produção de vacinas eficazes a longo prazo. Esse fenômeno é denominado recombinação homóloga, deriva antigênica, crossing over ou transdução viral. Gente, toda vez que o vírus ele sofre mutação em seus genes, né, de superfície, a gente está falando mudança, de uma mudança, de uma deriva, tá? Antigênica. Olha que interessante esse termo. Você já tinha ouvido falar desse termo? Vai ser gabarito letra B. Vou explicar para vocês. Por que que não poderia ser recombinação homóloga? Recombinação me lembra o quê? Crossing over, né? Crossing over, né? Que seria a permutação. É quando você troca, né, cromátides ali. Vírus tem ribossomo? Tem cromossomo? Não, né? Então, o que que tem a ver aqui? Recombinação, professor. Então, um vírus se pareia com outro, tipo na bactéria, para fazer conjugação? Também não. Então, não faz sentido essa letra A, né? Deriva antigênica. Toda vez que o vírus ele tem uma mudança na superfície viral, que a gente chama de envelope viral, por exemplo, era para ser uma bolinha aqui, o vírus, né, a nova variante viral, ele tem no lugar dessa bolinha, que é o que o seu corpo reconhece, né, ali os anticorpos reconhecem, no lugar a gente vai ter um triângulo, tá? Lembra que isso daqui, gente, é o envelope viral. Beleza? Inclusive, o envelope viral, ele tem relação, né, direta com a infecção do vírus. Muitos vírus têm preferência por tecidos específicos. Exemplo, né? Quando a gente fala do próprio vírus influenza, ele tem, né, essa questão da especificidade viral por células do sistema respiratório. Então, esse vírus infecta o sistema respiratório. Por quê? Porque existe um receptor na sua célula chamado de ácido ciálico. Esse ácido ciálico que você tem na sua célula, ele é como se fosse tipo uma fechadura pro antígeno do vírus, né? Então, aqui você tem um receptor, né, da sua célula, e aqui você tem um antígeno viral. Vamos fazer o seguinte. Tem como, digamos assim, você reconhecer um vírus que antes era uma bolinha, depois ele virou um triângulo? Não. Você produziu anticorpos específicos para esse vírus aqui, ó. Se ele muda isso, a gente tem uma deriva antigênica. Antigênica de antígeno. Então, o antígeno, ele muda. E o seu sistema imune, ele não consegue reconhecer. Porque lembra que os anticorpos, eles são específicos, né? Exemplo. Você não pode ter o mesmo anticorpo reconhecendo dois patógenos diferentes. Impossível isso. Você vai ter um anticorpo para cada doença que você pegou ao longo da sua vida. Isso a gente chama de memória imunológica. Inclusive, a gente tem uma janela, né, imunológica ali que a gente pode ou não, né, ser imunizado ali durante o período da vacina, tá? Então, aqui seria deriva antigênica, beleza? Antígeno, gente, é qualquer parte do patógeno. Pode ser uma glicoproteína do envelope viral. Se a gente estiver falando de bactéria, pode ser parte da parede celular bacteriana, tá? Então, esse vírus ele muda, né? Deriva antigênica. Crossing over, né? Não tem nada a ver. Transdução viral. Transdução viral, né? O que que seria transdução? Transdução, inclusive, é um tipo de reprodução sexuada das bactérias, né? Lembra que a transdução lá do bacteriófago, quando o bacteriófago acaba carregando o DNA de uma bactéria para outra? Então, não tem nada a ver, então. Tá bom?
Então, essa questão aqui trouxe um termo para a gente brincar, né? Beleza? E isso, vírus influenza é um vírus de RNA, tá? Vírus de RNA negativo, sentido negativo. Toda vez que você tem um vírus de RNA negativo, esse RNA negativo, ele tem que se replicar no núcleo da célula hospedeira por meio da RNA polimerase, né? Ou a replicase viral, e aí ele é transformado em RNA positivo, que é o RNA mensageiro, né? Tá bom? Então, ó, RNA negativo e retrovírus, que são RNAs inteiros, eles precisam fazer isso aqui antes, né? O RNA positivo já é o próprio RNA mensageiro. Então, quando ele entra na sua célula, ele já é lido pelos ribossomos. E aí o vírus consegue fazer a síntese proteica, tá? Já que ele não tem célula, tá? Então, nesse caso aqui seria um vírus de RNA. Professor, eu preciso gravar o que é RNA positivo, negativo de cada doença? Não, mas você tem que saber que o RNA negativo, sentido, né? Negativo ali, ele precisa ser replicado pela RNA polimerase em RNA positivo, e aí sim a gente vai ter um mensageiro para que o vírus consiga produzir suas proteínas virais, tá? Se ele for negativo, ele não consegue fazer isso, né? O RNA positivo é mais suscetível à mutação que o de polaridade. Como assim? Peraí, o RNA positivo é mais suscetível à mutação do que o polaridade positiva? Eu não entendi. O RNA negativo, você quis dizer? Porque polaridade positiva e RNA positivo é a mesma coisa, né? O RNA negativo é mais suscetível à mutação que o de polaridade positiva? Então, vai depender. Porque, por exemplo, como a gente tem altas taxas de replicação, né? Pode ser que isso seja favorecido sim, tá, Dani? Porque pensa assim, esse RNA negativo ele vai ser replicado em positivo. Aí você aumenta um pouco a replicação, então pode ser que esse RNA negativo ele seja sim, né, um pouco mais suscetível às mutações, tá? Mas não é regra, beleza? Só porque ele precisa se replicar, né? Aí acaba favorecendo, né? Acaba favorecendo, tá bom? Ok, gente. Isso, negativo, negativo, negativo. Inclusive, eu vou aproveitar até esse desenho aqui que eu fiz para lembrar uma coisa com vocês, né? Quem que faz esse reconhecimento do antígeno mesmo? Falando aqui de célula do nosso sistema imune. Sempre quando a gente fala de reconhecimento do antígeno, aqui, ó, vai ser quem? Linfócito T CD4, né? Que é o nosso comandante do sistema imune, né? Ou auxiliador, tá? Ele que reconhece o antígeno. Como assim? Ele que é apresentado ao antígeno pela primeira vez. Sem o linfócito TCD4, sem o auxiliador, você não tem como estimular linfócito B a produzir anticorpos específicos, você não tem como estimular linfócito TCD8 a matar as células que foram alteradas, né? Tá bom? Por isso que pessoas que têm o vírus HIV ativo, né, no período ali lítico, digamos assim, da doença, no ciclo lítico, esse vírus ele vai o quê? Afetar a imunidade. Essas pessoas vão ter uma queda de imunidade, porque o vírus HIV infecta especificamente o linfócito T CD4, tá? E aí a pessoa fica imunossuprimida, né, gente? Porque sem o comandante do seu sistema imune, como é que você tem imunidade? Não tem, tá? Então, sempre que a gente fala de reconhecimento de antígeno, vai ser o linfócito TCD4, tá bom? Então, é a função principal, né, dele ali. Qual a diferença entre os linfócitos, né, e os glóbulos brancos? Os linfócitos são glóbulos brancos, né? Eles fazem parte das células aí, que a gente chama de células brancas do sangue, tá? Lembra que lá na sua medula óssea vermelha, você tem duas linhagens, né? No osso longo aqui, ó. Isso aqui é um osso, tá? A medula óssea vermelha, geralmente ela fica em ossos longos, né? E aí ela tem duas linhagens, a mieloide e a linfóide, né? A mieloide vai produzir células como hemácias, como, né, fragmentos ali citoplasmáticos como as plaquetas, os macrófagos e por aí vai, que são os monócitos, né? E a gente tem a linhagem linfóide, que vão ser os linfócitos. Então, tanto as células de defesa, que a gente chama de linfócitos, quanto os macrófagos, células natural killer, né?
mastócito, basófilo, tudo isso vai ser glóbulo branco, tá, Dani? São células de defesa que compõem a sua imunidade, tá bom? Só para confirmar, vocês estão lembrando, o CD4 identifica, o CD8 combate os patógenos. Na verdade, o CD4, isso aí, ele vai identificar, né? É como se fosse o porteiro, né? Digamos assim. Ele vai reconhecer o antígeno, e ao reconhecer esse antígeno, a gente consegue, né, ter ali, digamos, a apresentação do antígeno e a estimulação das outras células de defesa, tá? Então, quem vai ter mais esse papel ali de induzir algum processo de apoptose, né, em células alteradas, ou de induzir a destruição, seria ou o linfócito T, CD8 mesmo, o anticorpo, né, produzido pelo linfócito B, ele vai marcar células alteradas, né, infectadas por vírus ou bactérias ali, e aí isso ajuda como se fosse tipo uma sinalização, ou essa célula aqui precisa ser combatida, tá? Então seria mais papel do CD8, né? Esse processo ali de induzir algum processo de destruição, tá bom? Beleza? Gente, vocês têm alguma dúvida até aqui? Tá dando para entender? Que nós vamos seguir aqui para a parte da próxima questão, que é a questão 4, né? Eu vou até usar esse marca-texto aqui, vai ser melhor. Então, ó, vamos lá. Questão 4, né? Como eu comentei com vocês, essa parte de câncer, né? Esse conteúdo tá bem atual, né? Então tá assim, ó, a progressão tumoral está frequentemente associada a mutações em proto-oncogenes e genes supressores de tumor. Qual que é a diferença? Proto-oncogenes são aquelas classes de genes responsáveis por codificar proteínas que atuam no ciclo celular. Por exemplo, gente, como que uma célula ela sabe que tem que se dividir? Como que a gente tem ali o processo das ciclinas e das quinases que controlam, né, essa divisão celular? É como se fosse tipo um interruptor, né? Acende, apaga, né? Então você pode induzir a divisão como você pode frear. Então esses próton-oncogenes, eles são importantes, né? Por quê? Porque eles vão induzir ali a produção de proteínas que regulam o ciclo celular. Já o gene supressor de tumor, né? São uma classe de proteínas que vão matar, que vão, nesse caso, caçar no corpo humano células alteradas. Pode ter certeza, antes da pessoa ela ter um tumor ou vir a ter ali um tumor maligno que pode desenvolver, desencadear câncer, o seu corpo, o seu sistema imune tentou ver isso, tá? Quer ver um exemplo? O CD8 ele também faz esse papel, que é uma célula, né? O linfócito CD8, quando a gente fala, por exemplo, de processos, né, de alteração celular, formação de tumor, o CD8 ele consegue reconhecer quando uma célula ela tá ali iniciando um tumorzinho, né? Ele vai tentar fazer com que isso pare, né? Mas a gente tem outros, né, outros mecanismos, como é o caso, né, da P53, que é uma proteína que acaba ali marcando nessas células tumorais e induzindo também o processo de destruição, tá? Então, se você altera uma proteína que justamente regula, né, vai ali ser uma sentinela nesse sentido de, pô, tá tendo uma célula aqui que tá estranha, isso, né, compromete a célula em sintetizar proteínas estruturais do citoesqueleto. O que que tem a ver, né? Reparar danos no DNA antes da divisão celular. Isso aí. Realizar a tradução dos RNAs mensageiros. O que que tem a ver? Nada, né? Porque não vai influenciar a expressão gênica. Transportar elétrons na cadeia respiratória. Tem nada a ver com mitocôndria, né? Então, esse gene da P53, que depois vai ser uma proteína, ele repara danos no DNA antes da divisão celular acontecer. Lembra que o ciclo celular como um todo, ele é dividido em G1, fase S, G2. E você tem a divisão mitótica, né, ou meiótica como um todo ali. G1, fase S, G2, a gente chama de intérfase, né? E intérfase. Essa intérfase, ela é marcada por várias checagens, né? Que a gente tem pontos de checagem aqui ao longo do ciclo celular, tá? O que seriam esses pontos de checagem, pessoal? Antes da célula começar, a gente tem um ponto de checagem da G1, que seria o ponto de restrição. Cara, eu tenho DNA suficiente? A minha célula está apta a se dividir?
Então, esse é o ponto de restrição, é o primeiro ponto de checagem. Depois, lá na G2, a gente vai ter um outro ponto de checagem, que esse ponto ele vai conferir se teve duplicação aqui na fase S. Porque pensa comigo, você vai fazer mitose, vai formar duas células filhas. Você tem que ter DNA suficiente para células filhas. Então, você tem que fazer antes replicação do DNA, né? Então, isso ocorre na fase S. E a gente confere depois no G2. O DNA ele está íntegro? Esse DNA ele foi duplicado? Então pode seguir para a fase mitótica, né, ou meiótica. Prófase, né? Metáfase. Quando chega em metáfase, aqui dentro ainda na divisão celular, na metáfase eu vou ter um outro ponto de checagem, né? Deixa eu apagar aqui só para não confundir vocês. Então, eu tenho três pontos de checagem em metáfase dentro da divisão, que ele vai ser um ponto de checagem para quê? Para conferir se todos os cromossomos estão presos no fuso mitótico. Professora, mas e se não tiver? E se não tiver todos os cromossomos presos no fuso mitótico na metáfase? Então, cara, a célula vai ter que corrigir isso. E se a célula não corrigir? Então ela é encaminhada para apoptose, morte celular programada, tá? Então, gente, não é tão fácil assim você ter um tumor, né? Observa que você tem mecanismos que controlam isso. Agora, o que que pode acontecer? Mutações. Mutações em proto-oncogenes, que são genes que regulam o ciclo celular saudável, mutações nos genes supressores de tumor, e aí você perde a função desse gene. Perdi a função desse gene, não tem mais proteínas que regulam o ciclo, aí vai ter divisão celular doidado, né? Não vai ter uma célula tumoral, por exemplo, ela não tem pontos de checagem, gente. Não tem, não existe ponto de checagem numa célula tumoral. Não existe, né, inibição da telomerase, por exemplo, que é uma enzima que mantém os telômeros, né? Geralmente em células que são normais, né, você não tem expressão dessa enzima que mantém o telômero, a telomerase. Porque sem a telomerase, o cromossomo vai ficando cada vez pequenininho, né? E aí isso inibe o ciclo celular. Então, olha só que interessante. A célula tumoral, ela é imortal, porque ela expressa a telomerase, que vai manter o telômero grande, e isso vai sempre vai ter divisão celular. A célula tumoral não tem ponto de checagem, então ela pode se dividir quando ela quiser. Ela não precisa de fator de crescimento, por exemplo, proteínas que vão, né, induzir ali a divisão. Então, cara, o tumor, né, ele consegue ali, né, ter esse potencial para poder, se for um tumor maligno, né, causar aí câncer, tá bom? Então, a gente está falando de alterações no ciclo celular. Beleza? Deu para entender essa aqui, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo? Ei, Ana, boa noite, tudo bem? Vocês estão entendendo até aqui? Tranquilo, tranquilo, Ana. Então vamos seguir, meninas, ó. Em certas regiões, a contaminação da água por arsênio representa risco à saúde humana. Professora, mas já caiu o arsênio, mas eu coloquei aqui mesmo que a gente pode comentar outras coisas, tá? Esse elemento atua principalmente como mutagênico, né, induzindo alterações cromossômicas. Inibidor de enzimas do metabolismo energético? Sim, né? Isso aí. Estabilizador de membranas celulares? Não, né? Ele é ruim. No quesito aí de gerar danos para a célula, né? A gente está entrando em contato, né, com uma substância, né, química. Cofator essencial de enzimas respiratórias, na verdade, é o contrário, né? Ele vai inibir o ciclo de Krebs, né? Ele vai ali ser um inibidor do ciclo de Krebs. Vocês lembram o que que é inibidor enzimático, gente? O inibidor enzimático, inclusive a UERJ já cobrou isso algumas vezes, né? Ó, aqui eu tenho uma enzima, né? Se eu tenho um inibidor que ele compete pelo sítio ativo, esse inibidor, ele é competitivo, tá? Aqui tá o sítio ativo. Aqui, isso aqui é enzima. Lembra que a enzima é específica, né, de um substrato, tá? Aqui tá o substrato. Coitado do substrato. Chegou aqui para sofrer catálise, ó.
Mas ele não vai conseguir se encaixar, porque já tem um inibidor competitivo competido pelo mesmo sítio que ele. Inibidor competitivo. Então, esse é o conceito quando a gente fala, né, de inibidor. O inibidor, ele compete pelo sítio ativo da enzima ou não, tá? Você pode ter inibidores não competitivos, que seria como, ó, ao invés do inibidor se ligar ao sítio, ele vai se ligar a uma outra região que não é o sítio, tipo aqui, né? Ó. Ah, mas então não acontece nada, né? Pois é. Ó, então o sítio fica livre para o substrato aqui se ligar, né? Ó, substrato, substrato e inibidor. Não, gente. Inibidores não competitivos, tá? Que seria esse caso aqui, ó. Não competitivo, eles são piores, tá? Eles vão alterar o que a gente chama de conformação da enzima. A enzima ela vai ficar meio deformada, entendeu? E ela não consegue ter o poder de catálise, né? O poder máximo ali de catálise, que seria a catálise ótima delas, tá? Isso acontece com alguns venenos, tá? Veneno de rato, por exemplo, né? Eles podem ter esse potencial aí de serem inibidores não competitivos, né? Isso aí pode, né, matar a pessoa ou matar o rato, né, quando acontece isso. Então a enzima ela fica meio que com a conformação mesmo, né, diferente. Isso afeta, né, a taxa de quebra, tá bom? Beleza? O que acontece para o sítio ativo preferir o inibidor ou substrato? Não é que ele prefere, né, o inibidor. Eles estão competindo pelo mesmo sítio. Se você aumenta a quantidade de substrato e diminui a quantidade de inibidor, você resolve a situação, você meio que contorna a situação, tá? Então, professora, no inibidor competitivo, o que que eu posso fazer, né, para eu não morrer, para minha célula não ficar ali com esse inibidor? É só aumentar a quantidade de substrato. Aumentei a quantidade de substrato, eu tenho pouco inibidor. Então, quem que vai ter mais vantagem? O substrato, tá bom? Interações moleculares, interações intermoleculares. Então, a gente tem algumas ligações, igual no inibidor não competitivo, é uma ligação covalente, tá? É irreversível. Enquanto no inibidor competitivo é reversível, foi até bom você ter perguntado isso. No inibidor competitivo é reversível, ou seja, eu aumento a quantidade de substrato e eu diminuo, né, digamos assim, a afinidade do inibidor pelo sítio, tá? Aí não seria ligação covalente. Agora, no inibidor não competitivo, aí é um problema. Por quê? Ele vai se ligar de forma covalentemente, né, ali com a enzima, tá? A enzima que tá aqui. E aí isso vai parar a enzima para sempre, digamos assim, tá? É um problema, tá bom? Pode ser, né? Alguns agrotóxicos têm esse potencial, inclusive, né, de serem inibidores não competitivos, tá? Até onde isso vai, a gente não sabe, né? Infelizmente. E é isso aí. Exatamente, exatamente. Envenenamentos, né, gente? Veneno, a gente tá falando aí, tadinho do rato, né? Alguns venenos, vocês sabiam como é que eles agem? No caso do rato, né? O veneno, ele pode agir na mitocôndria, aí ele pode parar, talvez, algum processo, sei lá, cadeia respiratória, né? E aí o ratinho fica agonizando, né? Vai perdendo ATP, não tem mais... Enfim, né? Então, geralmente é isso. Beleza nessa daqui? Aproveitei para revisar, né? Coisa de inibição enzimática que às vezes pode cair ali, tá bom? Deixa eu ver mais o que. Então, nessa tudo certo, né, gente? Dúvidas, perguntas até aqui? Alguma coisa que vocês querem perguntar? Ou não? No caso da Dani tá perguntando aqui, no caso da Boate Kiss, né, gente? O monóxido de carbono, o CO, né? Ele vai se ligar, né, nesse caso aí, com a hemoglobina, formando ali, né, o que a gente chama de carboxihemoglobina. E aí, como o monóxido de carbono não é oxigênio, né, ele faz uma ligação estável com a hemoglobina e é irreversível. E aí, lá na cadeia respiratória, para a respiração aeróbica acontecer, você precisa de quê? Oxigênio, porque o oxigênio é receptor final de elétrons, né? Dentro da cadeia respiratória, dentro da mitocôndria. Se você não tem oxigênio, você vai parar a produção de ATP e você vai entrar numa condição de hipóxia também, que é a ausência de oxigênio dentro da célula, né? Então, nesse caso, sim, tá?
seria associado, né, a isso que você tinha perguntado. Beleza? Uma inibição, né? Aí nessa outra questão aqui, gente, ó, microplásticos têm sido encontrados em diversos organismos aquáticos, né, que foi o que caiu no primeiro exame. Seu impacto ecológico está diretamente relacionado a. Eu vou aproveitar essa questão, já que isso caiu no primeiro exame, para a gente revisar uma outra coisa aqui chamada de biomagnificação trófica. Biomagnificação trófica, tá? Vamos pensar o seguinte: você tem acúmulo de microplásticos no peixe. Um peixinho pequenininho aqui, ó. Peixinho pequenininho, né? Vou representar como microplástico uma coisinha aqui azul, ó. Ó, tem um pouquinho só de microplástico aqui nesse peixinho. Esse peixe, ele é o consumidor primário, né? Antes aqui tem um produtor, né? Esse peixe, ele acaba, né, se alimentando ali de produtores ou pequenos, né? Crustáceos, enfim. O ambiente está contaminado com microplástico. Ele vai se contaminar, isso vai acumular, né? Aí aqui vai vir um tubarão, que é um peixe cartilaginoso, né? Esse tubarão aqui, ele vai ser o consumidor secundário. E no terciário a gente vai ter você, tá? Uma pessoa aqui. Beleza? O que que vai acontecer, gente? O acúmulo de substâncias que não são biodegradáveis, a gente pode falar de mercúrio, né? Ou qualquer outro metal pesado, por exemplo, ele sempre vai ser maior no último nível trófico. Então, o fenômeno da biomagnificação trófica é quando, ao longo da cadeia alimentar, de forma progressiva, há o acúmulo de substâncias não biodegradáveis que são armazenadas principalmente no tecido adiposo e no tecido muscular. Você não tem como tirar isso de você, tá? Não tem como, é impossível. Então, se você tem o hábito de comer cação, tá, gente? Por que que assim, não é tão indicado você fazer o consumo de cação? O que que é cação? Cação é uma denominação que a gente dá para arraias e peixes cartilaginosos em geral, que seria o tubarão, tá? Peixes cartilaginosos são o quê? Arraias, quimeras, né? E tubarões. Quando você compra uma carne de cação, você não sabe o que que é diretamente ali. Se você não sabe se é um tubarão, se é uma raia. Então, como o tubarão geralmente ele é o consumidor topo de cadeia da cadeia alimentar marinha, cara, se ele tiver contaminado, ele vai estar muito. Porque geralmente isso vai sendo progressivo, ó, ao longo dos níveis tróficos, ó. Daqui pra cá só aumenta. Essas substâncias que não são biodegradáveis, né? E aí você vai ser o último consumidor, porque a gente não tem predador por ser humano, né? Então você acaba sendo mais afetado, tá? Então, a longo prazo a gente não sabe o que que isso vai dar, tá, gente? Então, isso seria o que a gente chama de biomagnificação ou magnificação trófica, esse acúmulo de substâncias que não são biodegradáveis ao longo da cadeia alimentar, né? E sempre o último nível trófico é o mais afetado. Por quê? Ele acumula, né, no tecido adiposo e no muscular, tá? Então, uma questão aí voltada, né, pensando para ecologia. Beleza? Ok? Conseguiu anotar, Ana? Você quer que repete? Ok. E aí, só para o desencargo de consciência, né? Como que você já caiu, mas eu acho difícil cair de novo. O impacto ecológico de microplástico, gente, ele está diretamente relacionado a quê? Aumenta a taxa de fotossíntese do fitoplâncton. O que que é fitoplâncton, né? É justamente o conjunto de seres que são autótrofos de uma cadeia alimentar marinha envolvendo algas, cianobactérias, por exemplo, né? Então você aumenta isso, não tem nada a ver, né? Diminuição da disponibilidade de nutrientes no solo? Também não, né? Obstrução do trato digestório e bioacumulação? Professora, você falou de biomagnificação. O que que é a bioacumulação? É sinônimo? Não. A bioacumulação é o acúmulo no ser vivo. A biomagnificação é o acúmulo ao longo da cadeia alimentar. Ah, então a bioacumulação leva à biomagnificação? Claro, tá? Ao longo da cadeia. Uma coisa leva a outra, tá?
A bioacumulação leva à biomagnificação, magnificação trófica. Porque se você não tiver um ser vivo com acúmulo, né, de metais pesados ou daquilo que não é biodegradável, então não vai ter biomagnificação, né? Não faz sentido, né? Então seria a letra C. Aceleração da decomposição tem nada a ver, né? Não é fungo, não é bactéria. Então letra C de certo, tá? Tema aí que o Enem adora, né, gente? Essa parte de magnificação, impacto ambiental, já caiu várias vezes no Enem. Inclusive, tem uma questão do Enem muito boa, que tá assim, tipo assim, golfinho, peixe, aí você tem que falar quem que é o mais afetado, né? Se eu não me engano, é o golfinho, que ele era o último nível trófico, né? Se eu não me engano. Beleza? Certo até aqui? Aí nessa questão aqui, essas duas, eu acho que eu coloquei coisa de biotecnologia, ó. Na terapia gênica, né, um gene funcional é introduzido em células-alvo, geralmente por meio de vetores virais. O objetivo central dessa técnica é, vamos lá, olha só. O que que é terapia gênica? Vamos pensar que você nasceu sem uma enzima chamada de lipase. A ausência de lipase, tá? Mas pensa comigo. O gene tá lá. O gene, ele tá dentro de você. Ele só é um gene disfuncional. Ele é um gene que não tem a função de codificar ali a enzima lipase. Se você não tem a enzima lipase, você vai ter acúmulo de lipídios, né, no seu corpo. Beleza? Ok. Esse gene, né, você vai ter dificuldade em digerir lipídios. Esse gene, gente, ele existe, tá? É isso que às vezes vocês confundem. Na prova da Multivix, do ano de 2023, caiu uma questão assim de terapia gênica. Muita gente errou por causa disso. Confunde gene com alelo. Gene todo mundo tem. Você pode expressar ou não, tá? Gene para produzir, codificar lipase, todo mundo tem. Até mesmo a pessoa que não expressa lipase tem esse gene, só que ele é um gene defeituoso. Beleza? Só que, como esse gene ele pode se apresentar de diferentes formas, a gente chama isso de alelo. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo que vocês nunca mais vão esquecer. Cor, tá? Cor de flor. Vamos pensar numa cor aqui, ó, de flor. Ó, uma corzinha de flor rosa. E uma outra rosinha aqui que vai ser, sei lá, laranja. Duas rosinhas. Não é tudo cor, certo? É tudo cor de flor. Então, o gene é o quê? Cor. Agora, quais são as variações para esse gene? A gente chama de alelo. Então, esses alelos eles podem se apresentar rosa ou laranja, entendeu? E aí, essas letrinhas que a gente fala, tipo azão, azão, azinho, azinho, isso são alelos, não é gene, tá? É alelo. Então, o gene, ele sempre vai existir, independentemente se a pessoa manifesta ou não. O alelo pode ser que ele não tenha, né? Por exemplo, se a pessoa nasce sem o alelo responsável, o alelo é defeituoso, né? Para alguma doença, por exemplo, tá, gente? A pessoa nasceu sem a capacidade de digerir glúten, que são pessoas celíacas, né? Então, ela não tem a enzima que digere o glúten, que é a proteína do trigo. Mas ela tem o gene. Ela só não tem a manifestação do alelo. Esse alelo é defeituoso. Beleza? Não confunde gene com alelo aqui, né? Porque isso faz toda a diferença. Porque quando você faz terapia gênica, você introduz alelos normais naquele indivíduo, ou alelos funcionais, né? A pessoa não nasceu com aquele alelo funcional. Então você introduz. Como? Pode ser pomada, pode ser injeção, tem alguns medicamentos que são orais também, né? Olha só que doideira, você pode corrigir um defeito genético, né? Por meio de uma terapia gênica, tá? Esse vetor viral ela fala, por que que você usa um vetor viral? Porque o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Isso já caiu numa questão discursiva da UERJ, gente. Se o vírus é um parasita intracelular obrigatório, isso significa que ele sempre vai estar dentro da célula. Então ele faz uma infecção viral, só que pro bem, né? Ele leva com ele um alelo normal e aí você consegue corrigir um defeito, tá bom? Então, por que que ele é utilizado? Porque ele é um parasita intracelular obrigatório. Colocando ele próximo à sua célula, ele vai te parasitar, né? Só que seria pro bem, tá? Que ele vai sofrer, né, modificação ali. Então, não seria o vírus causador de doença, né? Então, o objetivo dessa técnica é aumentar a taxa de mutação? Não, né?
A gente quer reduzir, né? Não quer ter mutação. Corrigir ou compensar mutações causadoras de doenças? Sim, né? Exatamente. Promover a síntese de proteínas artificiais? Não. Substituir organelas defeituosas? Não. A questão aqui a gente está falando do gene. Aonde que fica o gene, inclusive, né? Dentro do núcleo. O gene é um segmento de DNA, né? Quando a gente fala de DNA, DNA é tudo, tá, gente? Você tem, sei lá, quantos pares de bases, né, no DNA. Você tem vários genes, milhares de genes. Então, o gene é só um pedacinho que é responsável por codificar alguma característica sua. Cor do cabelo, cor da pele, né? E por aí vai, tá bom? Beleza? Deu pra entender essa daqui, gente? É bom distinguir gene e alelo, né? Tá dando pra entender? Vocês estão com alguma dúvida? Tudo certo? Ó, boa noite, Gabi, tudo bem? Gabi que entrou aí, né? Deixa eu ver aqui. Foi. Vamos para a próxima aqui, né? Terapia de substituição mitocondrial. Outra coisa que é legal também da gente saber, ó. Será que é correto falar que existe bebê de três pais? Não. Sabe por quê? Porque quando você fala de terapia de substituição mitocondrial, primeiro, para que que ela serve, tá? Quando você tem alto risco genético de passar para o seu filho alguma herança mitocondrial que pode causar nele uma doença, o médico, né, o geneticista, ele vai, no aconselhamento genético, ele vai recomendar o quê? Que a mulher, ela remova, né, as mitocôndrias. A pessoa tem como remover a mitocôndria do óvulo? Porque a mitocôndria só vem a partir o quê? Da mãe, né? É herdada a partir da mãe. Lembra que no processo de fecundação, as mitocôndrias maternas estão aqui, ó. E já as mitocôndrias paternas, elas ficam onde? Na peça intermediária, né? Aqui, ó. Só que isso aqui não entra, né? O que que entra? O núcleo. Então você nunca vai herdar mitocôndria do seu pai, sempre da sua mãe, que já tá aqui no ovócito, né? Já tá aqui no gameta, tá? Essa estrutura aqui do homem, né, que carrega as mitocôndrias é degenerada. Então, nesse processo aqui de terapia de substituição mitocondrial, é só quando você tem um alto risco genético ali de o seu filho ter alguma doença, alguma herança mitocondrial. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai precisar de uma doadora de mitocôndrias. Professor, então, o meu filho ele vai nascer com a mitocôndria de outra mãe? Sim. Mas a mitocôndria, gente, ela corresponde a tipo assim, 1%, menos que 1% do seu DNA, tá? Lembra que a mitocôndria ela tem DNA próprio, né? Aonde que tá 99,9% do seu DNA? No núcleo, né? Tá? Essa doadora de mitocôndria e aqui a gente vai ter a mãe. Pô, se ela é a mãe, então ela vai dar o quê? Um núcleo, né? O problema dela é que as mitocôndrias dela, tadinho, ó, elas são o quê? Defeituosas, né? Ou carrega alguma herança e por aí vai. Então eu vou pegar esse núcleo, vou inserir aqui, ó, no óvulo da doadora e pronto, resolvi o problema. O problema não era a mitocôndria que estava com alteração? A mitocôndria não estava doente da mãe? Então eu peguei o núcleo da mãe, que vai corresponder a 99,9% das características do filho, coloquei no óvulo da doadora, tá? Óvulo da doadora. E a doadora só doa o quê? 1%, menos que 1% do DNA, digamos assim, né? Ali correspondente, né, ao da célula, tá? Esse óvulo vai ser fecundado, né? Vai vir com o espermatozoide. E a gente vai ter ali um bebê de dois pais só, tá? Não existe esse bebê de três pais, não. Porque o núcleo, majoritariamente, né? Ele tem ali grande parte da influência das características da criança tá bom? De todos nós, na verdade, né? Então, inclusive, é até estranho a gente pensar nisso, né? A única organela que tem um DNA além do núcleo é a mitocôndria, né, gente? Só que esse DNA ele é bem pequenininho, é um DNA circular, né? Então, essa técnica previne a transmissão de doenças ligadas ao DNA nuclear? Não, né? DNA mitocondrial, é mitocôndria, né? A própria questão tá falando. Mitocôndria. Doenças ligadas ao cromossomo X? Não, porque seria nuclear, né?
Doenças ligadas, né, à herança citoplasmática, nem existe, né? Citoplasma tem DNA, gente? Doenças cromossômicas. Calma aí, deixa eu ver aqui. Essa técnica prevê a transmissão de. Ah, tá. Boiei aqui. Peraí. Peraí que eu pulei o negócio. Fazendo no olhômetro. Ó, essa daqui seria essa C, porque a mitocôndria tá no citoplasma. Seria por causa disso, tá? A D não faz sentido, né? Doenças cromossômicas numéricas, não faz sentido. Que aí seria nuclear, né? Então, por que que vai ser C? De novo, tá, gente? Porque no citoplasma você tem a mitocôndria e a mitocôndria tem DNA próprio. Só por causa disso, tá? Mas se a gente fosse analisar, né, nem seria herança citoplasmática, né? O certo seria herança mitocondrial, tá bom? Então essa aqui a gente ficaria letra C. Beleza? Nossa senhora, Gabi. Imagino. Correria essa semana, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá muito corrido. Ó, seguindo aqui, né? Vocês têm alguma dúvida? Pergunta? Então a gente vai para a próxima, ó. Uma situação diferente que aconteceu no ano passado foi essa senhorinha aqui, né? A senhorinha tinha 80 anos de idade e ela descobriu que tinha um bebê de pedra dentro da barriga dela. O bebê de pedra, na verdade, é um fenômeno raro que acontece quando a gente tem um processo chamado de gravidez ectópica. Porque o processo de nidação, né? Lembra lá que a tubo uterina, útero, né? Os ovários. Onde que vai acontecer o processo de nidação, pessoal? No endométrio, né? Mas e se esse embrioblasto, né? Se essa blasto ali, esse embrioblasto, esse embriãozinho, ele não se fixar no endométrio, mas em outra parte do corpo da mulher. Gente, só pra vocês terem ideia, tá? Tem embrião que se fixa, que faz nidação na tuba uterina, dentro do ovário, no mesentério, que faz parte do intestino, né? Do sistema digestório ali, tá? Então, qualquer gravidez que seja para além do útero, porque o local certo onde ocorre a fixação do embrião é chamada de gravidez ectópica e pode causar bebê de pedra. Por quê? Pensa assim, ó. O local certo não é o útero para ter ali, né, a fixação do embrião. Se não for no útero, o seu corpo vai pensar que é um corpo estranho. E aí ele começa o quê? Isolar isso, fazer um processo de calcificação, né? Então é o que a gente chama de litopédio, né? Conhecido popularmente como bebê de pedra. Ocorre quando o feto morto não é reabsorvido pelo organismo e sofre calcificação. Então vai isolar, né? Esse processo é um exemplo de necrose seguida de mineralização. Gente, se não teve feto morto, né? Como é que vai? Enfim, né? Apoptose com regeneração tecidual, mutação cromossômica estrutural ou resposta autoimune materna? O que que vocês marcariam nessa nova, hein? Vou deixar vocês responderem. Ó, algumas aí dá pra eliminar, né? Esse bebê de pedra, não sei se vocês já viram. Se eu mostrar a imagem, vocês vão sacar o que que eu tô falando. Bebê de pedra. Ó, que é necrose, né? Morte dos tecidos. Então, ai meu Deus, saí daí. Que é necrose? É morte dos tecidos, né? Aqui, essa senhorinha aqui, tadinha, ó. Olha isso, gente. Olha o tamanho do bebê. O bebê é enorme, né? Então, o bebê, é claro, né? Ele morreu ali dentro. A gestação foi interrompida. Óbvio que teve morte dos tecidos. E depois teve calcificação. Então, seria letra A, né? Tá? Necrose seguida de mineralização ou calcificação. Apoptose com regeneração tecidual? Como é que teve regeneração se o bebê morreu, né? Mutação cromossômica estrutural? Não tem nada a ver. Resposta autoimune? Se fosse resposta imune, tudo bem, mas autoimune? A destruição das células da mãe, né? A autodestruição das células da mãe, não, tá? Então, primeiro, o bebê sofreu necrose dos tecidos, porque ele morreu, né? Morte tecidual, não tinha mais oxigênio, seguida de mineralização, que seria a calcificação, tá? Então, isso aqui foi noticiado no ano passado, não sei se vocês ouviram falar. Aí, o que que aconteceu, tadinha? Ela chegou no hospital sentindo muita dor, né?
Ela achou que fosse apendicite. Quando eles foram fazer a ultrassom, pasme, né? Encontraram um bebê calcificado de mais 50 anos na barriga dessa senhorinha. Ela morreu, infelizmente, tá, gente? Porque deu uma infecção generalizada. Só que eu penso assim, pô, 50 anos. Ela suportou isso, né? Por que que só depois foi da infecção, né? Não dá pra entender. Mas enfim. Então, seria a letra A, tá? A D não pode ser porque é autoimune, né? Auto de si mesmo. Então, destruiria as células da mãe, né? O que não faz sentido, tá bom? Beleza? Dúvidas até aqui, gente? Vamos para a 10, então, ó, sobre a herpes, né? Herpes zoster. Essa herpes zoster, gente, ela é causada principalmente quando a pessoa ela tem uma queda de imunidade, tá? Todo mundo aqui talvez já tenha, né, tenha tido contato com catapora, né, que é uma virose, né? Eu já tive catapora quando eu era criança. Por que que uma vez que você é imunizado contra a catapora, você não pega catapora duas vezes, tá? Exceto quando você tá imunossuprimido, ou quando a gente tá falando de uma pessoa, né, que tem alguma doença autoimune, ou ainda a pessoa ela tem, tipo, vírus HIV, que pode, né, afetar essa questão da imunidade. Exceto nessas situações, não é normal, né, digamos assim, a pessoa ter uma queda de imunidade tão brusca, né? Caso ela tenha, nesse caso, né, esse vírus causador da catapora, que a gente chama de varicela, ele pode ser reativado e causar, ao invés de catapora, herpes zoster, que é um monte de queimadura que a gente tem na pele, né, principalmente nas costas, tá? Não sei se vocês já viram isso. Que o pessoal chama de cobreiro, né? Tem nada a ver com cobra, né? Herpes zoster. Ó, tá vendo? O pessoal chama de cobreiro, mas não é cobreiro, tá, gente? Por que que não é cobreiro? Primeiro que cobreiro, né, seria uma denominação aí para um conjunto de doenças causadas, sei lá, porque você entrou em contato com sapo, com cobra, né, inseto, enfim, tem nada a ver. Então, aqui a gente tá falando de uma virose, né? Então, nesse caso, a herpes zoster, o herpes zoster é causado pela reativação do vírus varicela, que causa a catapora, que permanece em estado latente em hepatócitos, linfócitos B, neurônios sensitivos, células epiteliais da pele, neurônios, tá? Principalmente nos gânglios, tá? Então, seria sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico tem lá os gânglios, e nessas terminações a gente tem os nossos neurônios sensitivos que captam, né, estímulos do ambiente. Então, olha só que doideira, esse vírus ele pode ficar ali em estado, né, incubado, esperando qualquer oportunidade, qualquer queda de imunidade, para que ele fique reativo, né? Ele vai ser reativado, então ele fica guardadinho ali no gânglio, né, do sistema nervoso periférico. E se você tiver uma queda de imunidade, ele pode causar herpes zoster, tá? Então, letra C de casa. Beleza? Vocês sabiam, gente? Que tá associado, né? O vírus ele fica dormindo, né? No sistema nervoso. Vocês sabiam disso? É algo que é até bom, né? Se a gente saber caso aconteça também, né? Se a imunidade cair, tá? Bom, vamos lá então, ó. Aí nessa 11 aqui, fala assim: o tecido muscular esquelético apresenta fibras multinucleadas estriadas, né? Sua contração depende diretamente da. O ERG gosta muito de cobrar tecido muscular, não sei se vocês já repararam nisso. Discursivo já caiu várias questões, né? Na objetiva também, associando a parte de fisiologia, por exemplo, né? Então, né, a gente conseguiria responder essa questão aqui utilizando, né, a comparação entre os tecidos. O que que é um tecido muscular estriado esquelético? Vamos lembrar aqui, ó. Ele tem controle voluntário, ele tem estriações, né? Tá? Então a gente vai fazer uma tabela aqui, ó. A diferença entre tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e o liso, né? O que que vocês colocariam de diferença aqui? Primeira diferença, ó. O esquelético é voluntário, o cardíaco é o quê? Involuntário. E o liso também, involuntário, tá? O esquelético, ele geralmente tem células
com formato de cilindro, né? São células que a gente vai falar que formam um sincício. O que que seria um sincício, gente? Esse sincício é como se fosse um conjunto de células, uma fusão de células e forma uma célula zona, né? Com vários núcleos aqui, ó. Então, é muito comum na musculatura estriada esquelética você ter vários núcleos, tá? Aqui não, na cardíaca, as células elas são, a gente chama de anastomadas, né? Elas são conectadas entre si, ó, como se fosse uma raiz mesmo, né? Porque lembra que no coração você tem condução de impulso elétrico. Então as células elas têm que ser conectadas mesmo para conduzir esse impulso célula a célula. Já na musculatura lisa, as células elas têm um formato meio que fusiforme, né, ó? Elas são alongadas e afuniladas, né, na extremidade. E aqui geralmente só tem um núcleo, né? O que que cai muito, né, quando a gente fala de estriado esquelético? Fisiologia da contração muscular, né? E aqui, por exemplo, fala assim, né? Sua contração depende diretamente da liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, fusão de vesículas sinápticas do sarcolema, ativação de receptores hormonais nucleares ou síntese contínua de novos sarcômeros. Gente, toda vez que a gente fala de contração muscular, é impossível a gente não falar de actina e miosina. Essas duas proteínas motoras, ó, lembra que uma é mais grossa, espessa, lembra que a outra é mais, né, fina, tá? Tanto é que filamentos grossos são escuros, né, que seria a fibra ali, né, escura, e filamentos, né, mais finos, que seria a quitina, fibra clara, tá? Fibra branca. Beleza? Então, nesse caso aqui, é banda, na verdade, tá, gente? Tô falando fibra é banda. Banda branca, banda escura. Observa que a quitina ela fica em cima da miosina, né? Quem que desliza sobre quem? A quitina desliza sobre a miosina. Esse processo de contração ele só existe porque o cálcio ele é liberado do retículo sarcoplasmático. Então, o cálcio é essencial para a contração celular. O que que é retículo sarcoplasmático, né? Ele é um retículo endoplasmático especializado na fibra muscular. E esse cálcio, né, ele vai ali ser importante para deixar o sítio de ligação da actina com a miosina disponível, né? Sem o cálcio, você não tem contração muscular. Outra coisa que vocês confundem bastante é a questão do ATP. O ATP, pessoal, ele é utilizado quando você relaxa o músculo e não quando você contrai. Quer ver uma coisa para você nunca mais esquecer? Quando uma pessoa morre, quando uma pessoa falece, ela não fica com os músculos todos rígidos? Até mesmo você tenta dobrar, não consegue, né? Você vai lá, fica duro, fica enrijecido. Por quê? É a ausência de ATP na célula. Sem ATP não há relaxamento muscular. Então, para a célula contrair, ela não precisa de ATP. Mas ela precisa de ATP para relaxar, tá? Então, se a pessoa, né, falece, com isso as células também vão ali, né, sofrendo, né, a ausência de oxigênio e não vão fazer produção de ATP, né? Então fica contraído, né? É o que a gente chama de rigidez cadavérica, né? Pode acontecer ali, tá bom? Fusão de vesículas sinápticas não tem nada a ver, sarcolema, né? Membrana plasmática. Primeiro que a vesícula sináptica nem é fusionada, né, gente? A vesícula sináptica ela traz neurotransmissor, né? Não tem nada a ver de fusão. Ativação de receptores hormonais nucleares? Não. E síntese contínua de novos sarcômeros? Também não, né? Então, seria a letra A de acertei, tá bom? Beleza? Ahn, Lê, tem um pouco de dificuldade de compreender a diferença entre fibra branca e fibra vermelha em relação à prática de exercício. Qual é para longa e qual é para curta duração em relação à intensidade? Boa, tá? Só fazer um quadrinho aqui embaixo, ó. Vamos pensar assim. A gente usa sempre os mesmos exemplos, tá, gente? Para facilitar para vocês, que é o que cai geralmente na prova, tá? Um atleta que ele é velocista, ele tem ali um exercício de curto período, né? Tipo o Usain Bolt, né? Ele vai correr alguns metros, muito rápido, milésimos de segundo, e ele vai ali conseguir ganhar a prova, tá? Já o maratonista, ele precisa resistir muito, né? Durante a prova. Maratona eu descobri, né? A Ana falou pra mim 4 horas de prova. Então é muito tempo. Pensa assim comigo. Cara, 4 horas você não pode ficar sem oxigênio na sua célula.
Então, com certeza aqui a gente tem o metabolismo que aeróbio. Se você tem metabolismo aeróbio, você vai ter mitocôndria, mais mitocôndria. Se você vai ter mais mitocôndria, você vai ter mais oxigênio. Consequentemente, você vai ter mais mioglobina. E é só pensar, né, gente? Você ficaria 4 horas sem fazer respiração aeróbia? Não, né? E aí, nesse caso, a gente tem aqui o que a gente chama, né, de fibra vermelha. Por que fibra vermelha? Porque você vai ter mais irrigação sanguínea, vai ter mais mioglobina, que é o que vai dar a pigmentação vermelha, e aí, nesse caso, seria o maratonista. Já no velocista é diferente, porque vai ser geralmente anaeróbio. Vai ser pouco tempo, né, gente? Segundos ali, o Usain Bolt ganha a prova, faz milhões de reais, né? Nem sei se o Usain Bolt corre ainda, acho que não, né? Tô ultrapassada aí. Mas vai ser anaeróbio, por quê? É muito rápido. Quando você faz alguma série na academia, né? Tipo, levanta peso, você tá fazendo um exercício muito rápido, é anaeróbio, não dá tempo, né? Então, geralmente, o metabolismo que prevalece é o anaeróbio. E aí, consequentemente, vai ter menos mitocôndrias, consequentemente, vai ter menos mioglobina, vai ter menos irrigação sanguínea, e aqui a fibra ela vai ser mais branca, né? Beleza? Inclusive, teve até uma questão que perguntou isso de algum vestibular. Tem um personagem da Cartoon Network que é o Johnny, o Bravo, eu acho. Que ele é todo musculoso, assim. Quando o Johnny o Bravo, né? Ele remete a uma pessoa o quê? Faz academia, né? Pessoas que fazem academia vai ter o quê? Levanta peso muito rápido, né? Então vai ter mais fibra branca. A não ser que a pessoa faça mais aeróbico, né? Tipo, faça corrida. Aí vai ter mais fibra vermelha. Tá bom? Então seria essa a diferença. Beleza? Entendeu, Dani? Deu pra pegar? Deu pra pegar, gente? 42 km, misericórdia. Tem como não? Tem como não. Ó, tá quase acabando aqui, ó. Falta mais quatro só. Vamos lá. Essa questão aqui eu coloquei uma manusite da essa questão que eu coloquei, né? A catalase, né, é uma enzima presente em peroxissomos que decompõe peróxido de hidrogênio em H2, né? H2O2. Sua ação é fundamental por quê? Vamos lá. Quando a gente fala de peróxido de hidrogênio, a gente está falando de água oxigenada, né? Você pode ter água oxigenada dentro da sua célula? Não. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: por que você vai formar água oxigenada no metabolismo celular? Porque a função do peroxissomo é o quê, gente? Fazer o que a gente chama de beta-oxidação de lipídios. Essa beta-oxidação de lipídios dentro do peroxissomo, ela é importante para promover a formação de piruvatos. Esses piruvatos, eles são importantes para a respiração celular. Então você meio que assim prepara o lipídio para ir para a respiração celular. Professora, então o lipídio ele pode também ser uma via para respiração? Pode, gente. A principal via que a gente estuda é glicolítica, né? Glicose, mas lipídio também pode ser, né? Então, beta-oxidação de lipídios faz, só que isso gera resíduos. Um desses resíduos é a água oxigenada. Com a enzima catalase, a gente converte, então, essa água oxigenada em água e oxigênio. Beleza? Então, duas moléculas de H2O2 formam uma molécula de água e uma molécula de oxigênio, tá? E aí, nesse caso, sua ação é fundamental por quê? Transforma o oxigênio em energia química, impede o acúmulo de substância tóxica às células, promove a oxidação de carboidratos na respiração? Não, lipídio, né? Realiza a síntese de lipídios? Não, beta-oxidação, contrário. Então, letra B, né? Transforma oxigênio em energia, né? Como que vai fazer isso, né? Aí seria mitocôndria, né, gente? Tem nada a ver, tá? Então, B de bola. Ó, que questão boa essa daqui, hein? Muito boa. Ai, gente, eu admiro muito quem faz esse trem de maratona. É difícil, né? Tudo certo nessa? Vamos para a próxima, ó. Em um ecossistema, a introdução de uma espécie exótica invasora pode levar à diminuição de populações nativas. Questão de ecologia, né? Essa interação é classificada como, olha só, você introduz
uma espécie exótica invasora, né? E isso vai levar à diminuição de populações nativas. Significa que uma espécie está competindo com a outra. Como que eu sei disso? Se eu pego dois peixes, um peixe que é nativo e eu tenho o peixe-leão, que o peixe-leão, gente, ele não tem, vocês já viram o peixe-leão, né? Ele não tem predador natural para ele não, né? Ele é uma praga, né? É uma espécie invasora. Peixe-leão é meio punk assim. Peixe-leão. Ele é meio tigrado, né? Então, a espécie nativa e o peixe-leão. Cara, se eu não tenho predador pro peixe-leão, as duas espécies vão competir pelo mesmo recurso, que é o quê? Alimento. E aí, nesse caso, a gente vai ter um tipo de competição, que é uma competição a nível de classificação biológica, uma competição dentro do mesmo grupo. Todo mundo é peixe. Então, nesse caso, né, a competição interespecífica, tá? Então, letra B. Mutualismo, gente. Se você introduz uma espécie exótica invasora, é mutualismo? Claro que não, né? Comensalismo? Mutualismo é relação harmônica, né, gente? Harmônica, né? Ganho, ganho, né? Comensalismo? Ganho neutro, né? Comensalismo é o caso lá do tubarão e da rêmora, né? Que a rêmora ela se fixa embaixo do tubarão e aí come os restos alimentares do tubarão. O tubarão não é beneficiado nem prejudicado, né? Então, por isso, positivo neutro. Inquilismo, nesse caso, é positivo neutro também, porque uma espécie que é inquilina, ela vive sobre a outra, mas sem ser parasita, né? Então, nesse caso, também não seria. Então, letra B, né? Uma competição entre indivíduos da mesma classificação, que seria todo mundo peixe, e aí você tem uma competição entre específica, tá bom? Beleza? Vamos aqui para a próxima, questão de ecologia, né? A próxima aqui também é de biotech, né? Que a gente já chegou a ver duas anteriormente aí, uma de terapia gênica e outra de terapia de substituição mitocondrial, né? Essa aqui fala assim, ó. A técnica do DNA recombinante permitiu a produção de insulina humana em bactérias. Esse processo envolve. Isso aqui já cai na discursiva da UERJ, não sei se vocês estão lembrando. Perguntou o que que era o DNA recombinante, as enzimas que podem estar envolvidas, ó. Você vai precisar de ericase, né, que é a enzima lá como se fosse uma tesoura. Você vai precisar da DNA ligase para DNA ligar os fragmentos de DNA, né? Então, essa técnica de DNA recombinante, ela seria o quê? Você pega o gene de interesse que tá aqui, ó, gene de interesse. Você vai inserir esse gene de interesse num plasmídio, que nada mais é do que um DNA circular de uma bactéria. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, nesse plasmídio. Tá vendo? DNA circular de uma bactéria. Professor, esse gene de interesse pode ser o quê? Qualquer coisa. Eu quero produzir insulina. Eu vou pegar o gene da insulina humana e vou inserir na bactéria, no plasmídio bacteriano, né? Agora que você tem um DNA que não existe aqui, a gente chama isso de DNA recombinante. A bactéria não expressa insulina, né, gente? Então, essa tecnologia do DNA recombinante, por quê? Porque você literalmente insere um gene que não existia antes. Esse plasmídio com esse DNA recombinante, ele é inserido numa outra bactéria, tá? Que vai ser a bactéria transgênica, porque ela vai receber, né? Deixa eu colocar aqui de vermelho, ó. Ela vai receber um DNA recombinado, um DNA recombinante. Então, essa bactéria aqui vai ser uma bactéria transgênica que vai começar, como a bactéria tem ribossomo, né? Ela vai fazer o processo de síntese proteica. Então, ela vai começar a produzir o quê? Insulina. E aí, a gente tem em alta escala, né, industrial, a produção de insulina a partir de bactérias. Tá bom? Então, ó, esse processo ele envolve substituição do DNA bacteriano por DNA humano completo? Não, é só um gene, né, gente? É um pedacinho. Inserção de um gene humano em plasmídeos bacterianos? Sim, acabei de falar, né? Clonagem? Não, não vai ser clonagem. Transferência de mitocôndria? Também não, tá? Então, uma técnica bem simples, né? Mas que a gente acaba aí, né, tendo
tendo bastante importância, pensando, né, para a produção de medicamentos, né, gente? Antigamente, quando não tinha insulina produzida a partir de bactéria, na indústria, vocês sabem como é que eles faziam? Eles pegavam pâncreas de porco, de boi, espremia lá até tirar a insulina. Vocês sabiam disso? Aí, só que não dava tanto hormônio assim, né, gente? Era pouco, né? Pra quantidade que precisava, né? Então, os animais morriam, mas assim, não tinha tanto insulina disponível no mercado, né? Isso aqui é uma tecnologia de ponta, né? Tá? Então vamos para a próxima, ó. O retículo endoplasmático rugoso é abundante em células pancreáticas exócrinas, pois sua principal função, né, células pancreáticas exócrinas, ou seja, glândulas exócrinas, que secretam o quê? Enzimas, né? Beleza? Lembra que a função do retículo rugoso é o quê? Síntese proteica. Enzima é uma proteína, né? Lembra ainda que você também tem um retículo liso, que faz a síntese de lipídios, né? Então, não é, aqui seria o liso, né? O liso também faz um processo de detox celular, tá? Então ele é bem importante pensando para o fígado, por exemplo, né? Inclusive, você não encontra muito retículo liso na sua célula. Você vai encontrar mais no fígado, né? Síntese de proteínas destinadas à secreção? Sim. Armazenamento de cálcio intracelular? Não, isso aí seria retículo sarcoplasmático. Gestão de partículas agostadas? Isso aqui seria, né, lisossomo, tá? Então, nesse caso, letra B, síntese de proteínas destinadas à secreção seria a função do retículo rugoso, tá bom? Próximo aqui, né, 16. Os peroxissomos atuam no metabolismo celular promovendo. A gente falou dele antes, né? Respiração aeróbia com produção de ATP? Não, isso aqui é mitocôndria, né? Fotossíntese em células vegetais? Isso é cloroplasto, né? Degradação de peróxidos tóxicos como H2O2? Sim. Pela enzima catalase. Duplicação de DNA durante a intérfase? Não. Isso é fase S e vai envolver outra coisa, né? DNA polimerase, tem nada a ver com isso aqui, tá? Então, letra C de casa. Dúvidas até aqui, gente? Vocês estão conseguindo entender? Chegamos aqui na última questão, ó. Questão de G7, tá? Se tiver alguma pergunta, pode deixar aí, ó. Em células vegetais, a presença de vacúolos grandes está relacionada principalmente a células vegetais. O que que é vacúolo? Inclusive, vacúolo a gente não tem na nossa célula, né? Tem algumas organelas que são exclusivas da célula vegetal, bem como, né, organelas que só nós temos, tá? Então, o que que o vacúolo faz, né? Síntese de proteínas ribossomais. Gente, quem faz síntese de proteínas ribossomais vai ser o rugoso, né? O rugoso, tá? Tem nada a ver. Então, o rugoso que faz a síntese das proteínas que vão ser subunidades do ribossomo. Lembra que o ribossomo ele é composto por duas subunidades, né? Maior e menor, né? Manutenção da turgescência e reserva de substâncias, sim. A principal função, na verdade, do vacúolo é essa, reservar substâncias, né? Digestão intracelular, não, isso é lisossomo. D, produção de energia via cadeia respiratória, não, isso é mitocôndria, tá? Então, alternativa letra B. Beleza? Então a gente fez aqui, pessoal, um N de questões bom, tá? A gente viu desde bioquímica, biocel, fisiologia, doenças, né? A parte de biotech também, que é algo que é bem cobrado, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês. Essa listinha, quem não recebeu, me manda mensagem lá para eu não esquecer no Instagram, no WhatsApp. E agora, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, né, pode ficar à vontade também, tá bom? E aí, vocês querem perguntar alguma coisa ou por enquanto tá tudo certo? Deixa eu mandar de uma vez essa lista aqui, que eu já fico com vocês. Vou para a aula. E vou postar essa aula também